Boa noite a todos, amigos, irmãos, companheiros. É uma imensa alegria, de oportunidade. E eu estou muito feliz de ver vocês assim. Vejo sempre de uma forma ou de outra, mas assim, né? Quando a gente se toca coração com coração e a gente sente essa vibração de amor, muita coisa muda nas nossas vidas e modifica. Então, hoje eu estou aqui para que nós possamos trocar ideias, perguntas e respostas. Né? Quem me conhece sabe, se vocês não perguntar muito, eu começo a falar. Então, é importante que a gente fale o que a gente gostaria, de trocarmos ideias. Porque eu falo sempre com a Eli, as perguntas e respostas é muito importante para os grupos. Porque eu consigo passar a resposta daquilo que nós precisamos ouvir ou trocarmos ideia. Então, eu gosto de perguntas e respostas. Mas quando não o fazem, eu sou audaciosa na conversa. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o nosso início de hoje? Sobre mediunidade, fluidos, trabalhos. Nossa, o povo aqui é quietinho. Quero lembrar que a mediunidade é uma bênção nas nossas vidas. Quando nós colocamos a nossa mediunidade em pauta, nós temos soluções e resoluções nas nossas vidas. E algumas pessoas podem aqui perguntar, mas era assim, nós que estamos há 40 anos atrás, nós não conseguimos essa solução. Porque nós nos equivocamos. Como? A mediunidade, ela vem em evolução ao médium. Para que o médium cumpra a sua missão. Realize com êxito aquilo que programou na espiritualidade, cumprir aquilo que veio realizar, cuidar da sua família, cuidar do seu lar, dos seus empreendimentos, para a realização dos seus êxitos. E nós nos equivocamos. E hoje eu estou aqui para retificar o meu erro. Vou retificar. Mas eu aprendi daquela forma e levei muitos anos para verificar, observar e analisar a necessidade de mudança técnica na minha vida. Nós aprendemos que a caridade era para nós desenvolvermos um trabalho socorrista. E eu trabalhei nisso muitos e muitos anos. Não teve equívoco no meu trabalho. Fiz tudo o que era possível no sentido de fazer caridade. Quer com os velhos, quer com as crianças, todos os meios, materiais e espirituais, eu trabalhei. Só que neste trabalho, não voltaria para retificar se eu precisasse e faria diferente. Em que sentido? Todos nós, médios, quando nós intervimos na vida de uma pessoa, seja ela qual for, nós trazemos para nós, puxamos para nós toda a desgraça daquela criatura. Porque nós temos uma energia que nós chamamos lei de causa e efeito, que é ação e repulsão. Então, toda vez que eu oro por uma pessoa, eu puxo dela tudo que ela tem de dor, de sofrimento, de misérias, de desgraças, de magias, de feitiçaria, de voodoo, do que você quiser. E nós, como médiuns aprendizes, né, que levaram muitos anos, põe 40 anos de aprendizado, toda aquela toxina do trabalho,
Nós não entendíamos, eu não entendia, que seria eu que precisava tirar. E com isso, eu intoxiquei a minha família, meus filhos, meu lar, minhas atividades. Porque nós não entendíamos isso. Achávamos que fazíamos caridade e estava certo. Nós não entendíamos essa situação em que se encontram os médiuns. E por essa razão, nós tivemos uma falência, uma queda gigantesca a nível de doutrina espírita. Porque eu e algumas guerreiras que aqui estamos, porque não desistimos, mesmo adiante da dor, do sofrimento e da miséria com que caiu nas nossas cabeças. Mas levamos algum tempo para reavaliar, para mudar o roteiro da nossa mediunidade. E eu mudei o roteiro como pesquisa, porque também já não tinha mais saída. Eu não tinha porta, eu não tinha janela e eu estava fechada, né? E eu pedia para Deus que me desse uma portinha no telhado para mim sair, porque de resto estava tudo bloqueado, tudo fechado, sem saída. Aí que eu acordei, depois de muito estudo, depois de muita pesquisa, porque eu tenho a felicidade, quando eu pergunto para os meus protetores, e aí, o que eu preciso? Eles são super amorosos. Vai estudar assim? Falo, mas como? Vai estudar. Essa é a resposta de toda a minha equipe de trabalho. Raramente me dão uma orientação. Assim, segue aqui. Vira para mim, vai estudar. Você quer resposta? Vai estudar. E eu bendigo essa oportunidade, porque eu estudei muito. E hoje, tudo que sei, ela é baseada na minha pesquisa, no meu estudo. E eu estudo até hoje. Horas marcadas para estudar e pesquisar e buscar conhecimento relacionado à mediunidade. Então, baseado nessa pesquisa do nosso passado, eu voltei toda a minha atenção à pesquisa do lar e da minha família. Alguns eu consegui salvar e outros não, porque eu já estava intoxicada, altamente intoxicada. Porque nós, espírita, quando nós vamos fazer qualquer atividade, nós temos uma multidão de inimigos. Inimigos do cristianismo. Muitas vezes não é inimigo particular do médium, mas inimigos que nós trazemos desde a época de Jesus, do cristianismo, no longo da história. E nós tivemos mais situações infelizes quando nós fechamos a mediunidade nos nossos centros espíritas. Eu sou guerreira porque continuei esse trabalho. Muitos dirigentes que aqui estão continuaram esse trabalho com a mediunidade. Mas dentro da minha pesquisa, 95% dos centros espíritas não se trabalha com a mediunidade. É a nível de Brasil. A nível de Brasil. E isso é um ponto básico. No que é que Kardec se colocou e se posicionou? Na vida após a morte. As almas dos mortos vivem e se comunicam conosco. Agem nas nossas vidas mais do que pensamos. Mas nós nunca paramos para avaliar isto. Se os espíritos influenciam na minha vida,
eu preciso retirá-los, auxiliá-los, socorrê-los. Porque nós não entendemos ainda, fora da caridade não há salvação. Quando nós dizemos fora da caridade, eu preciso socorrer os espíritos. Caridade significa socorro, amparo, assistência à alma dos mortos. Quando nós estudamos a obra básica, até o Evangelho, nos sugere constantemente a família. A família. E o que eu observei com alta precisão, sem equívoco? Quando nós, médiuns, trabalhamos com a nossa equipe de trabalho em prol da nossa família, ou em nós próprios, nós temos êxito. O maior equívoco da mediunidade é o médium não cuidar de si mesmo. Porque a gente aprendeu desde pequeno. Os espíritos sabem do que você precisa. Larga seus problemas para o lado de fora e entra dentro do centro espírita. E nós achávamos que isso seria o suficiente. Nossos obsessores, adversários, inimigos, dominadores, fascinadores, subjugadores, ficavam nos esperando ali do lado de fora. Porque para tocar, modificar esta ação, eu, médium, sou doador. Não existe trabalho espírita em nenhum sentido que nós, médiuns, não somos doadores. Nós somos doadores da energia ectoplasmática, energia vital, para poder modificar, solver, desmanchar, desmagnetizar qualquer coisa. Os espíritos não fazem absolutamente nada se não tiver um doador. Quem estudou Kardec sabe disso. Que até nas manifestações físicas, buscavam um doador, um médium que doasse, que estivesse na esquina, do outro lado da rua, que viesse doar essa energia. Então, nós recebemos cargas eletromagnéticas densas, pesadas, doloridas, infelizes. E por nenhum momento paramos para nos orientar e corrigir, para modificar a maneira de pensar através do estudo. O fluido é invisível. O ódio é invisível. A raiva é invisível. Todas as maldades são invisíveis. Mas a nossa mediunidade, ela percebe. Quando nós a desenvolvemos, a sensibilidade, eu registro os dardos de ódio, os dardos de vingança, de maledicência, toda a imperfeição humana. E quando isso interpenetra, que passa no meu perispírito, que meu duplo etéreo não segura, que ele adentra o meu corpo físico, eu fico doente. Todas as nossas doenças físicas são oriundas da forma pensamento. Quer que elas venham de estranhos, quer que sejam minha mesmo. Porque quando eu não acredito em mim, não tenho fé em mim mesma, e que me coloco numa depressão ou numa angústia, eu dou energia
para desenvolver em mim os vírus, as bactérias, as infecções, as doenças. Eu dou condição mental para que isso se desenvolva. Isso que eu estou falando é ciência espírita. E a ciência espírita tem nos colocado no longo do nosso caminhar que nós não entendemos ainda. Então nós buscamos, tomamos um passe, pedimos ajuda. Aquele que dá o passe é um doador de energia ectoplasmáticas para a cura. Mas ele não pode, às vezes, interpenetrar. A maioria das vezes não o pode. Por quê? Porque só eu posso entrar dentro da minha alma. Posso entrar dentro do meu perispírito. Posso higienizar meu duplo etéreo. E posso limpar meu corpo físico. Isso é ciência espírita. E que ela não foi colocada em pauta como deveria ter. A doutrina tem aí 160 anos e um pouquinho mais. Mas não foi colocada a parte científica da doutrina, que é a nossa mediunidade, que é o socorro prestado aos espíritos, às almas dos mortos. E que os nossos mortos vão nascer na nossa casa. Todos os vossos parentes já desencarnados vão nascer na vossa casa. Nascerão como filhos, netos e bisnetos. E se nós não tivermos socorrido nossos parentes, vão nascer tudo doente, tudo enfermo, cheios de alergia, de faniquito. E posso falar mais ainda. Quando nós não socorremos nossos parentes, vou colocar assim para o entendimento não ter equívoco. Nós temos um parente que bebeu até morrer de cirrose. Aí nós falamos, coitado, morreu de cirrose, meu parente, né? Morreu. Ah, lá foi ele morto. Tá. Aí eu sou espírita, mas também não tenho grande coisa para oferecer. Ah, não quero nem saber, por mim que ele fique lá nos quintos com a pinguinha dele mesmo. É mais ou menos assim. O que acontece com o bendito que está lá nos quintos? Vai ter que voltar aqui e reencarnar na mesma família. Esse é o maior equívoco. Então, o que você tem que fazer com um parente seu? Você tem que arear ele, depois de morto. Você tem que arrancar a bebida dele, as doenças, a enfermidade, os vírus, os cânceres, a lepra, tudo que tiver no perispírito dele. Porque o que ele levou, marcado em si, marcado no seu DNA, ele vai voltar. E aí vai nascer aquela criança complicada dentro da nossa casa, doente, enferma, cheia de faniquito, obsedada, fascinada, chorona, perdida, tudo que vocês quiserem. Vale qualquer coisa. Então, qual é o nosso trabalho hoje, como médiuns que somos? Socorrer os nossos mortos. Nossos mortos têm que ser socorridos 2 horas depois, máximo 3 dias depois. Não deixe os mortos ficarem do lado de lá. Primeiro, porque eles não saem da sua casa. Segundo, que eles vão influenciar com todas as suas doenças, perturbações, desequilíbrio, e vai trazer aquela gama de obsessores que eles já tinham para a morada do nosso lar. Para os conflitos de heranças, de brigas entre os irmãos e tudo mais. Porque as almas vivem e influenciam. Então, a tarefa do médium
após a morte da sua família, só se você se respira, enterra, tudo bonitinho, e vamos ver se ele está bem. Alguns mortos, é fácil, a gente chega lá, bom dia, boa noite, você está bem? Tô. É facinho. Ah, que bom que você veio me ver, vamos para uma colônia, não tem dificuldade. Mas tem uns mortos que você leva uma vez, leva 2, leva 10, leva 15, e eles vão, e eles voltam. E eles vão, e eles voltam. Está na hora de você questionar ele por que você está voltando. O que é que te aflige? O que é que você deixou para trás que você não está bem? Então, se nós socorremos nossos mortos, e eles voltam, uma vez, 2, 3, está na hora de você perguntar o que aconteceu, por que você está voltando? O que você precisa? Qual é a sua situação? O que retém a alma de um morto que ele não vai embora? A macumba, a feitiçaria, o vodu, as amarrações, os pontos feitos. Coitado do morto, não vai embora não. Hã? Ok? Estou falando isso por causa do meu próprio marido. Porque eu era muito burra, muito ignorante. Levei 3 anos para tirar as macumbas de cima dele para ver se ele podia voltar para o céu. Embora ele brincava comigo e falava que ele não queria ir para o céu. Mas não ia mesmo, porque estava preso nas energias dele, do seu próprio passado, e também das energias da vida e de tudo mais que ele enfrentava. Então ele não conseguia sair. E não era uma rezinha de Pai Nosso e Ave Maria que iria auxiliar. Foi a minha primeira experiência há 18 anos atrás. Que o espírito voltava sempre que tivesse maior dificuldade. Que não era questão de socorro imediato. Até que eu consegui, depois de 3 anos, porque eu não tinha aquela experiência que eu tenho hoje. Levei 3 anos para tirar a macumba e a feitiçaria. Gostou? Para libertá-lo. Para retornar às escolas, estudar e aprender. Então eu comecei a ficar ligeira. E os mortos da minha família, na medida do possível, hoje eu recolho de maior imediata. E procuro auxiliá-los o mais rápido possível, com todo o meu conhecimento, tá? Usando todos os meus conhecimentos, as bacias, a higienização, a desmagnetização, a limpeza da aura, dos centros de força. Então, hoje eu trabalho dinâmica no meu trabalho de socorro aos mortos. E aí nós vamos encontrar o médium, a família encarnada. Nossos filhinhos amorosinhos, bonitinhos, ajeitadinhos, não são respondão, não são malcriados, são umas coisinhas fofinhas que a mamãe trouxe da outra reencarnação. Todas as pestezinhas que estavam lá, falaram, oi, mãezinha, deixa eu ir morar com você. Aí veio. Veio para cá todas essas almas. E nós, ainda sem ter o conhecimento adequado, sem estarmos preparados adequadamente para receber os nossos familiares que se equivocaram em outras reencarnações, eles vêm com todos os defeitos, com todas as doenças, com todas as imperfeições. Então, eu diria para os avós agora, quando aparecer um bisneto, comece a orar para ele, para ver se limpa ele, antes do bendito nascer, sabe? Põe nas escolas, faz os teus netos, bisnetos, estudar, aprender. Já vim para cá areado. Areia a aura espiritual deles, né? Começa a passar bucha, escova, até que ele fique bonitinho para vir para cá. Porque ele vai vir com o karma dele. Nossos netos e bisnetos voltarão dentro da programação onde pararam, não é assim que nós estudamos?
mas não precisa vir sufocado na energia densa onde ele está. Ele pode estudar, se preparar e vir para cá em melhores condições físicas e espirituais para dar continuidade à missão. Este é um dos maiores propósitos da mediunidade familiar. A mediunidade familiar, ela tem que ser colocada em pauta como primeira linha de trabalho. É a única coisa que vocês precisam fazer. Porque a nossa experiência é que tem um monte de gente de cabelo branco que caminhou comigo e sabe quantas experiências nós fizemos de trabalho socorrista. Imensuráveis. Desobsessão, ajuda, socorro. Olha, nós temos grande experiência. Avaliou a nossa vida, melhorou? Resolveu a vossa família? Esses trabalhos de 30 anos de andança, solucionou? Resolveu? Sua família está bonitinha? Não está. Nós espíritas não fomos preparados para esta missão. Nós fomos chamados para prestar socorro a estranhos. Eu não digo que não foi bom, é bom. Nós conseguimos muitos espíritos amigos para o trabalho redentor. Mas, de ordem geral, a família espírita está de cabeça para baixo. De ordem geral. Só aqueles médiuns, quer dizer, aqueles que estão mais ou menos próximos de mim, que me ouvem, sabem que eu estou no pé para cuidarem dos seus filhos, que é o seu karma. Então, hoje, a nossa missão é o nosso filho. A Terra está do avesso. A Terra está mal. A Terra está perversa. A Terra está vingativa. As almas inferiorizadas estão constantemente ao nosso redor. Nós não podemos soltar os nossos filhos um minuto sequer, mas não deixar de ensinar eles a doutrina dos espíritos. Ensinar que ele tem anjo guardião, equipe de trabalho, protetores, para fortalecer a sua caminhada. Nós somos mortais. Nós vamos morrer. Estamos no Cabo da Boa Esperança, né? 76 anos. E temos que largar nossos filhinhos aqui, a Deus dará. Bendita a mãe que já botou esses filhos para rezar, né? Benditos filhos que já estão rezando. Então eu diria para vocês, comecem a auxiliar os vossos filhos. Faça o evangelho no lar. Receba os seus protetores com os seus filhos. Faça eles sentir o anjo guardião, a equipe de trabalho. Essa invenção dos espíritas e não dos espíritos, que evangelho no lar não pode receber protetores. Há uma multidão de espíritas que não sabem o que vão fazer da vida, então encontram regras. Sentam numa mesa e decidem o que a doutrina tem que fazer. Doutrina espírita é livre. Lei de liberdade. A mediunidade é livre. Nós não estamos condicionados a ninguém. Porque se o médium familiar, ele pediu determinadas equipes para solucionar aquilo que ele veio fazer sobre a Terra, só aquela equipe pode auxiliar aquele médium.
Então, não somos nós, dirigentes, que vamos dizer ao médium, você pode ou você não pode receber determinados espíritos. Porque os espíritos é dele. É compromisso dele. Aonde ele passou. Se ele viveu na África, na Europa, no meio dos mongóis, se ele viveu lá no meio da Índia, da China, dos Estados Unidos, da América Central, Canadá, Groenlândia, seja onde for, seus espíritos são familiares. E é isso. Quando nós ouvimos na doutrina dos espíritos que espiritismo não é religião. E ela não é. E ela não pode ser. De maneira nenhuma. Porque o médium é livre. Livre. Não está condicionado a nenhuma religião e nada que vai impedir o seu crescimento. O que é isso, Horaci? Se o médium ele é católico, fervoroso, quando ele vem ao centro espírita, ele vem aprender o que vai fazer com a sua mediunidade. Como que ele vai trabalhar para socorrer os seus filhos? Como ele vai amparar os seus netos? Dentro de uma linha católica. Não importa se ele vai chamar o santo que ele quiser. O que importa é o êxito da sua missão. Assim será o crente, o budista, qualquer linha de trabalho do candomblé, o que você quiser, isso não importa. Por quê? Aquele médium tem aquela missão. E ele terá que cumprir com esta equipe de trabalho. Então, o centro espírita é um lugar de educar, preparar o médium para que ele aprenda determinadas regras. Qual a primeira regra de um médium? Não ficar obsedado. Qual é o maior perigo da mediunidade? A obsessão. E isso nós estudamos. Quem se protege da obsessão? Quem? Nós achamos que sempre a obsessão está longe, mas não está em nós. Mas a obsessão, o que ela faz? Os espíritos adversários, inimigos nossos, nos impede de ir ao centro, impede de orar, impede de trabalhar, impede de receber os nossos protetores. Então, a obsessão, ela é grave? Ela é, sim. Mas quando nós temos conhecimento disso, e nós temos a nossa equipe de trabalho, nós tiramos a obsessão de um jeito ou do outro. Chamamos as equipes de trabalho, adentramos de dentro de nós mesmos, arrancamos o nosso orgulho, arrancamos a nossa vaidade, nosso egoísmo e pedimos misericórdia para que os bons espíritos venham até nós e nos liberte da nossa obsessão. Este trabalho é relativamente fácil quando nós sabemos o que temos que fazer. Quando o médium não tem esse conhecimento e acha que a obsessão só se dá a longa distância e não na casa dele, aí ele fica à reveria. Algo que nós não aprendemos. Eu falo por mim. Eu tinha fé, eu tinha vontade de trabalhar. Mas a gente não via as coisas
com a obsessão aos nossos olhos nus, como nós vemos hoje. Então, o médium, olhe para os vossos lares. Olhe para os vossos filhos. Use todo o vosso conhecimento. Use toda a sua equipe de trabalho. Não deixe que seus obsessores dominem os vossos filhos. Esse é o maior perigo. Porque não adianta chorar depois e nem lamentar. É melhor saber e sermos guerreiros que nós vamos vencer. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, se não entendeu até aqui onde eu falei? Entenderam? O erro, pelo menos? Entenderam onde foi que nós erramos? Esse foi o maior erro nosso. Então, eu diria para vocês que já comecem a fazer os seus filhos a amarem seus protetores, seu anjo de guarda. Confiar no anjo de guarda, pedir proteção. E Kardec coloca mais ainda, dentro das obras básicas, as reuniões familiares. Se você estiver distante da casa espírita, complicado, difícil, numa cidade pequena, aonde você precisa trabalhar e socorrer, lembra. Senta na sua cadeira, porque o médium espírita acaba sendo extremamente disciplinado, né? Às vezes coloca a mão para cima, fica em pé, gesticula, mas isso é o mínimo, né? Pode até fazer. Então, quando nós estamos na nossa casa, receba os seus protetores. Limpa as suas casas. Limpa seus filhos. Limpa seus entes queridos. Tira a vossa falência. A falência nada mais é do que espíritos obsessores e cobradores, trabalhos feitos, magias, feitiçaria, voodoo, o que você quiser. Mas era assim, magia, feitiçaria, voodoo, é tudo a mesma coisa. É o pensamento dos vivos e dos mortos. Magia é fluido. Trabalho feito é fluido. Feitiçaria, fluido. É o pensamento do entendimento daquele médium. Então, ele emana o pensamento dele com o ectoplasma dele e ele realiza. Como que é realizado esses trabalhos de magia, feitiçaria e qualquer coisa mais? O médium, para fazer um trabalho maligno, ele precisa doar a energia e o ectoplasma dele para cristalizar aquela vontade e aquele desejo. E como que se tira? Com a mesma energia mental ou a mesma força ectoplasmática do médium, a vitalidade do médium para solver aquilo. Um limpa, o outro suja. Aí você vem e tira a sujeira. É isso daí. E tudo é aqui, ó, na mente. Mente e coração. Com quem que nós lutamos? Com a maldade do mundo. A maldade dos vivos, a maldade dos mortos. Então, para realizar tudo isso, o médium precisa estar com as suas equipes de trabalho. E eu diria hoje, não se preocupa com a sua equipe de trabalho. É essa que vai fazer com que eu seja. É essa que vai me ajudar. É essa que eu preciso. Sem preconceito, sem orgulho, sem vaidade. Porque cada médium tem a equipe que ele precisa. Nós tínhamos uma ideia que nós tínhamos que procurar um médium de muita força.
um médium, né? Ah, eu vou na Araci porque a Araci tem força. Tá, eu posso ter uma determinada força. Mas para resolver o seu problema, eu ou você? Você. Por quê? Porque só você pode entrar naquele problema. É seu. Ninguém pode invadir a propriedade do outro. Quando nós ajudamos, nós passamos o espanador do lado de fora. Você pode me chamar, eu vou te ajudar, eu vou fazer tudo o que sei. Mas eu não sou a solução. Como nós acreditávamos antigamente. Que bastava encontrar um médium com alto potencial, que ele iria realizar. Não, ele pode me ajudar, eu posso ajudar. Mas eu não sou a solução. Aonde que eu sou a solução? Eu sou a solução naquilo que é meu, naquilo que passar no meio do meu caminho, aquilo que me travar, aquilo que me impedir, aquilo que me segurar, que me cravar. Eu sou a solução. Eu sou a solução para qualquer impedimento que possam fazer a mim. É isso que você tem que entender. A hora que você entender que você é a solução, você vai mudar a sua vida. Vai mudar o seu destino. Vai mudar a sua família. Então entenda que essa palavra caridade é o socorro prestado aos espíritos que invadem o nosso lar, que invadem a nossa propriedade, que invade o nosso filho. E vocês se preparem, porque as drogas, as prostituições, os desamores, é gigantesco hoje na Terra. Aonde seu filho estiver, no Brasil ou na Europa, você precisa protegê-lo. Mas ele tem que estar com a sua equipe de trabalho lá. Para você dizer, eu vou aí te ajudar. Chame a tua equipe de trabalho, tal hora eu estarei aí. E nós vamos. Mas aonde que gira? A equipe dele. Porque é essa que vai cuidar dele. É essa que vai andar nas ruas lá na Europa com ele. É essa que vai estar na faculdade, em qualquer lugar. As nossas equipes cuidam de nós. Para que a missão seja cumprida. Na doutrina dos espíritos, outro ponto básico também de entendimento é a palavra karma. A palavra karma é uma palavra hinduísta, que é aquela que você vem passar uma determinada coisa e você não pode mudar. Você veio para ser pobre, vai ser pobre. Veio para ficar doente, você vai ficar doente. Veio para desgraça, você vai ficar na desgraça. Veio para passar isso, você vai passar isso. E a doutrina pensa isso? Não. Não. A doutrina espírita, ela é evolutiva no sentido de você, médium, abre os seus caminhos. Você é dono do seu destino. Então, você pode nascer pobre quanto você quiser. Só que você vai ter que sair daqui melhorado. Ganhando o seu pão de cada dia, abrindo o seu destino, seus compromissos. Nós não viemos aqui para falir. Viemos aqui para realizar com método. Não precisamos de orgulho nem de vaidade, não precisamos nem ficar milionários. Mas nós temos que ter dignidade e honra, gente. Pelo pão de cada dia. Seu emprego é você que faz. O seu patrão, você deixa ele lá com o problema dele.
Médium, não se intrometa na vida do seu patrão, pelo amor de Deus. Porque você vai puxar a desgraça dele, a falência dele, os obsessores dele para dentro da sua casa, para dentro dos seus filhos. Não faça isso, não pode. E nós não ouvimos isso. Mas eu tenho coragem de falar, não o faça. Porque quando nós médios adentramos na vida dos outros, nós puxamos para a nossa casa, a nossa família, principalmente os médios noviços. Porque o médium experimentado, o que é um médium experimentado? Uma Araci, uma Eli, uma Wanda, que já comeram o pão que o diabo amassou, né? Então a gente sabe, pensa, e aí, posso entrar, meu protetor, que certo? Não vai entrar não, fica na tua, que isso aí é uma bomba. Então, o médium experimentado, ele não entra em determinadas situações se não for autorizado. Agora, o médium aprendiz, ele não, quer entrar em tudo que é banda. Tudo que é trem errado, ele quer entrar. Quer ajudar a vidinha da frente, a crente, né? É uma gracinha. Quer ajudar a outra porque quer dar um bando e tá tudo virada. Chique, chique. Aí, puxa a desgraça da vizinha. Puxa a desgraça do dirigente lá, da umbanda, do candomblé, da magia, da feitiçaria. E acha que tá fazendo caridade. E eu diria, você está desgraçando a sua vida, o seu lar, o seu pão de cada dia. Não faça, nem pense, nem cogite. Deixa essa loucura para uma Araci, para uma Wanda, para uma Eli, para algumas outras que aqui estão. Não se meta nisso daí. Todo mundo é médium, é isso que nós estudamos na doutrina dos espíritos, não é isso? Deus deu a mediunidade igual para todo mundo. Todo mundo tem evidência, todo mundo tem percepção, só que ninguém quer nada com nada. O que as pessoas querem? Achar um idiota de um médium, é isso mesmo. Um tonto de um médium, para pegar o karma dele. O que ele matou, o que ele roubou, estupiou, cortou a cabeça dos outros, arrancou, para jogar em cima de nós. Como se nós fôssemos responsáveis pelo seu karma. Eu não tiro o karma de ninguém. Eu não tiro. Porque eu só posso tirar o meu. Eu não posso tirar o karma dos meus filhos. Mas eu atarracho eles. Eu não sou boazinha. Eu não sou boazinha. Não. Eu ajudo. Aí quando fica muito alvoroçado, que acha que pode andar sem a minha asinha, eu sou corajosa, hein? Eu viro para a minha equipe de trabalho e falo assim, desse momento em diante, recua a nossa proteção. Tchum! Nas minhas costas. Deixa caminhar. Quero ver até onde aguenta. Dá um tempo. Espera a caída, as lombadas. Aí chega com aquelas carinhas de santo, né? Ô, mãe, foi. Vamos rezar? Agora? Tem certeza? Tem. Ah, então tudo bem. Senta aí, vamos rezar. Antes eu ia na casa dos filhos, falei, ai, a senhora já quer rezar, né, mãe? Falei, agora eu falei, não quero mais rezar na tua casa. Eu não vou rezar mais para você. Audácia da mãe, né? Agora a mãe chega, cafezinho, bolinho. Mãe, que hora que a senhora vai rezar? Falei, ai, tô cansada ainda. Terminei de chegar de viagem, nem descansei meu pé ainda. Pode me esperar um pouquinho, vou beber água, né? Aí reza. A senhora vai sair amanhã cedo, mãe? Vou. Vamos rezar antes da senhora ir embora? Vamos. Põe o relógio para despertar e me chama. E assim, antes não, era eu. Acorda, meu filhinho, acorda, vem rezar com a
Você viu que eu mudei meu destino, né? Eu mudei. Ensinei que eles precisam pedir. E eu digo, vai chamar seu anjo guardião, sua equipe de trabalho, que a minha não pode intervir na sua vida. Embora eu sei que possa. Mas eu digo, eu não posso intervir. Vai rezar de manhã, de tarde, de noite, faça o que você quiser. Não, ajudo. Mas sem estar mais numa linha de frente. Por quê? Porque minhas filhinhas hoje estão com 50 anos, 60, entendeu? E aí? Eu estou virando o cabo da boa esperança. E aí a hora que eu me for? Quem vai rezar? Então vamos rezar. A minha família eu ajudo. Rezo com todos os meus irmãos. Malcriados, bons, justos, injustos. A Yara socorre todos os primos dela. É outra geração. Para mim, tia, falei, eu não posso te ajudar. Tia, eu falei, chama a Yara para rezar com você, menino. Tá tudo certo, sabe por quê? É jovem. O que eles precisam é a mesma. Meu grupo é de cima de 60. O grupo da Yara é de cima de 40. O grupo da Abigail é o grupo dos 30. Então, os jovens, eles se associam com as suas personalidades daquilo que eles são. Mas quem ensina isso é pai e mãe. É pai e mãe. Querem fazer uma pergunta para mim aqui? Como que a gente sabe que a gente conseguiu quebrar o karma? Como que a gente sente? Todo médium sente. Todo mundo sabe. Quando o trabalho dele teve êxito. Mas vai sentir. Ela perguntou como que o médium sabe o dia que ele finaliza um trabalho para um filho, de um karma, um trabalho feito. Ele sente que quando ele está fazendo aquele trabalho, que ele está queimando, desagregando, retirando aquela sujeira, retirando os espíritos, a equipe espiritual fala, missão cumprida, finalizou o seu trabalho. Tá? Aí você sente aquele alívio na alma. Mas quando está aquele peso preto aqui em cima da nossa cabeça, que a gente termina e está assim, uau, não finalizou ainda. É preciso continuar orando, chamando a equipe de trabalho. Então, o médium não pode ter vergonha de chamar seus pretos velhos, seus índios, seus caboclos, toda a equipe espiritual. Se sua linha é do candomblé, chama suas equipes de trabalho e recolha todos os espíritos. Católica, crente, mística, esotérica. Recolha. Essa é a única saída. Mais alguma pergunta? Ficamos entendidos? Oi. Você acha que vai ainda demorar muito para as outras religiões entenderem melhor que a mediunidade é um aspecto físico? Porque muitos religiosos, né, eles acham que mediunidade é de espírita. Aí você tem as missas de cura dos católicos, o povo vai lá na missa, é o Divino Espírito Santo, você não sabe nem que o Espírito está ali, né? Isso. Mas muitos religiosos acham que a médium é de espírita. Eles não entendem que é um aspecto físico de qualquer pessoa, dependendo da religião. Né? Será que com essa nova abertura de espiritualidade, você acha que tão logo vai esclarecer isso ou vai continuar assim muito? Eu acho que é uma missão dos médiuns espíritas. A nossa missão foi falida. Por quê? Os espíritas não trabalharam para a família deles. Nós fizemos sopa, nós fizemos agasalho, nós atendemos na rua, nós fizemos caridade material. Material. Não estou falando mal de você, estou falando mal de mim. Tá? Porque nós entendemos que essa caridade material era que ia aliviar a nossa família. Então, o que as pessoas viram?
né? E eu já tive várias oportunidades, porque eu sou espírita e aparecem uns grupos de crente, de evangélico, e já foram na minha casa e falar para mim que eu estava errada, tá? Que eu tinha que mudar de vida, que eu ia para o inferno, aquelas coisas todas. Quer dizer, se uma pessoa não tem um estudo como eu tenho, ela poderia até cair nesse tipo de teoria, né? Então, nós espírita, nós não atendemos a nossa família e o que nós ouvimos? Ó, você é espírita, vai ser uma desgraça na sua vida. Vai dar tudo errado, não vai dar certo. Olha, você vai ficar desempregado, sem emprego, você vai cair, você vai ficar doente. É uma desgraceira. Mas por quê? Culpa nossa. Os médios inventaram de entrar na vida dos outros e nós se arrebentamos. Eu e muitos aqui que aqui estão. Nós se arrebentamos. Agora, esses grupos jovens que estão aqui, não tão jovens, né? Muitos já têm um pouquinho de idade, mas tomaram a medida diferenciada de cuidar deles, de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus filhos, dos seus entes queridos. E esses médios estão tudo bonitinho agora. Eu mesma, às vezes, encontro algumas mães e falo assim, a sua filha tirou 10, a outra também. Eu não sou fácil de dar 10, não, hein? Quem me conhece sabe que eu não dou 10 de graça, não. Tem que trabalhar bastante. Então, hoje, a família jovem espírita está trabalhando por lá. E estão ficando bonitinhos, ajeitadinhos. Há o jovem espírita que está trabalhando para ele. Então, nós não precisamos de casas espíritas onde não recebe protetor. E por que a casa espírita não recebe protetor? Porque o dirigente não autoriza. Olha que chique era assim. O dirigente não autoriza. Igual o dirigente fala, no passe não vai receber espírito. Não recebe. Não recebe. Por que as pessoas chegam nas igrejas evangélicas e falam assim, vamos receber o Espírito Santo, todo mundo recebe. Não fica um dentro daquela igreja. Recebe todos os espíritos. E o que é interessante, o que acontece nas igrejas evangélicas, pentecostal aqui no Brasil, acontece na Índia. Acontece em várias religiões fora do Brasil que rodam do mesmo sistema, giram, agem da mesma maneira. Então, os espíritos se comunicam em todos os lugares. Então, somos nós, espírita, a hora que o nosso lar, a nossa casa, nós pararmos de falir, pararmos de nos arrebentarmos. Vamos dizer, nossa, ser espírita é uma coisa boa. Ficaram todo mundo bonitinho lá, né? Sobreviveram, né? Porque qual é o maior trabalho que os espíritas recebem? O maior trabalho é a falência. Quer parar um espírita? Quer fazer ele mais vir no centro, não trabalhar mais? Faz um trabalho para fechar o dinheiro dele. Acabar com o lar dele. Acabou o lar, acabou o emprego, acabou o espírita. Ele tem que ter muita força e muita garra. Então, aonde que os obsessores vão atingir? No dinheiro. Você sem dinheiro, você não tem dignidade, você não tem pão para a tua família. Você não tem dinheiro para a luz nem para a água. Então, você tem que ter medida para proteger o seu ganha-pão. Você não pode impedir ninguém de tirar o pão dos teus filhos. Nem o agasalho e nem o alimento. Então, não confunda o que nós chamamos de materialista. Materialista é a pessoa que não acredita em Deus. Então, o que é materialista? Você, por causa que você quer ganhar dinheiro, você não vai rezar? Aí está errado.
Aí você vai, Araci, eu não posso rezar porque é 5 horas da manhã, eu tenho que sair e entregar pão. Tudo bem, se às 5 horas não dá, você que me reza às 5 da tarde, às 8 da noite. Não tem horário para rezar, mas você tem que rezar. Então, falência, queda moral, queda espiritual, problemas sexuais, problemas de bebida, de droga, de prostituição. E você ficar sem dinheiro. É um impedimento dos espíritas. Ou você vence, ou você vence, ou você se arrebenta. Você escolhe. Isso aí não tem erro, não. Ok? Porque eu acho assim que espiritismo é falar a verdade. Eu não estou aqui para passar a mãozinha em vocês, não. Meu tempo é curto e a hora está passando e eu preciso voltar. Então, antes de voltar, eu preciso falar tudo o que vocês precisam fazer para me voltar feliz e saltitante para o lado de lá. Ouviram? É isso daí. Mais alguma pergunta? A gente tem passado uma semana uma comoção muito grande, né? Com a aviação, né? Hoje, com o Silvio Santos. A gente tem os nossos problemas em casa. A gente não consegue fazer essa separação. Quando acontece esse tipo de comoção, a gente acaba sendo atingido também. O ponto de partida seria qual? Para a gente não entrar nessa vibração, porque acaba sofrendo também. Eu acho que quem não entra nessas quedas de aviões e terremotos e mais não sei o quê, é médium noviço. Eu diria para você que está na hora de você trabalhar, Jussara, que sua vida está muito mansa. Devia para o Rodrigo, sua vida está mansa, tá? Aqueles que já botaram a casa em ordem, a família em ordem, está na hora de sair para fora, ok? Agora, eu não aconselho isso para um médium aprendiz, porque a casa dele está do avesso, não está nada certo, está tudo caindo, as paredes, está a briga, discórdia, desunião. Então, ele precisa de vitalidade, precisa estar pronto para esse trabalho. Então, cada médium é um médium. No momento exato, o médium é chamado para o trabalho redentor. Mas o seu lar é o maior legado que ele tem. Não pode cair. Você pode socorrer o que você quiser. Só que o seu lar tem que estar fechado, bloqueado, amparado, protegido, sem limite de proteção. Certo, Jussara? Então, eu estou falando para os médios que podem trabalhar, que o façam. Então, quando eu falo não se mete, é para médio aprendiz, hein? Então, Médio aprendiz. Se o médico é experiente, se ele se comoveu, ele pode, de repente, fazer um trabalho de oração, enviar energias positivas, ajudar Pode. no recolhimento. Pode. Se é um médico aprendiz que se comoveu e ficou mal, ele não vai fazer isso porque Ele não, sabe. ele já parou. Para tirar o mal-estar dele. Ele não consegue nem tirar dele. Porque aí ele fica com dó, aquela compaixão, e não vai nem para trás e nem para frente, né? Aí pede ajuda. O médium que se comoveu com o desastre, ele chama a equipe de trabalho dele e desce. Fuapt, entendeu? Desce chegando em cima do avião e pum, tudo no lugar certo, retornando para casa, missão cumprida. E não importa a dificuldade que tenha encontrado. Então, essa é uma diferença. O médium despreparado, ele é temeroso, ele tem medo, ele não faz, e aí sobra para ele. Para fazer, tem que estar em posição de trabalho. Tá? Precisa ficar entendido isso que eu estou falando. Essa posição de trabalho significa que tem que ter equipe de trabalho. Não é 2, 3 protetorzinhos Que segura uma onda dessa. Isso. Tá? O médium tem que ter equipe de trabalho. Tá? E o que é equipe de trabalho? Era assim, é aquela que nós começamos na evangelização há 40 anos atrás com o Cícero. Né? Lá está a equipe de trabalho. Socorrer as crianças. Tá? A gente brinca, mas é isso daí.
A evangelização infantil, a todas aquelas crianças que nós socorremos e amparamos, é a mesma equipe que vai socorrer as crianças hoje. Tá? O Hospital Allan Kardec, quem socorreu os loucos, os doidos, os desequilibrados, tem equipe de trabalho para socorrer os loucos, desequilibrados, doentes e enfermos. Tá? Depende do trabalho que o médium fez. Tá? Como o nosso lar ainda é uma coisa nova para muitos médios, o seu lar está desprovido de equipes familiares. Tá? É por isso. Tá? Mais alguma pergunta que nós vamos encerrar. Tá? Então, vou fazer uma prece, né? E vamos finalizar. Ufa! Vamos fazer um trabalho familiar. Você dentro do seu lar. Nosso lar, nossa casa, nós ali dentro do nosso lar, nossos filhinhos. Deus, nosso Pai, soberano, justo e bom. Aqui nós estamos, Senhor, na súplica maior pela nossa família, Senhor. Quero, Senhor, retirar de mim toda a opressão e impedimento, a neutralização, tudo que me impede de realizar, Senhor, o meu destino, o meu compromisso, a minha tarefa, Senhor. Peço neste momento para aurir as energias solares, os ventos solares, a energia cósmica, as energias da lua, das estrelas, do firmamento. E rogo, templo onipotente, se abra. Abra, Senhor, esse portal de luz e de esperança e de amor de Deus sobre o meu lar. Evoco neste momento os trabalhadores do Cristo, os anjos, os arcanjos. Evoco toda a minha equipe de trabalho. Evoca todas as suas linhas de trabalho, seja ela qual for, do candomblé, da umbanda, da igreja católica, da crente, da evangélica, da mística, da esotérica, budista, seja qual for a que você estiver vinculada. Rogo em nome de Deus que a minha equipe de trabalho se faça presente. Rogo neste momento pelos espíritos elementares da terra, da água, do ar e do fogo. Evoco neste momento todos os espíritos trabalhadores do vegetal, do reino animal, do reino dos homens. Peço neste momento, Senhor, todas as energias vitais ectoplasmáticas para que eu possa trabalhar. E neste momento, coloque ao redor da sua casa seu círculo de proteção e vamos trabalhar dentro do teu lar. Chame a sua equipe de trabalho. Chame seus protetores. Abra a bacia das almas, a regeneração, a redenção e a lama astral. E neste momento, Senhor, eu puxo todos os espíritos moradores da minha casa. Todos os moradores da minha casa.
doentes, enfermos, caídos, combalidos. Espíritos que não gostam de mim, espíritos que me odeiam, espíritos perdidos, angustiados, espíritos doloridos, cancerosos, leprosos, aidéticos. Toda essa gama de mortos, Senhor, com as suas deficiências, quer com as suas lembranças, quer com todas as formas, pensamentos, desejos, emoções. Peço para queimar todo o ódio, toda a raiva, toda a vingança, todo o desamor, toda a impiedade, toda a falsidade, toda a hipocrisia, toda a mentira, tudo que envolve dentro do meu lar. Chama seus protetores. Peço que passe ao meu redor e vai, Senhor, solvendo, queimando, desagregando da cabeça aos pés. Desagregue toda essa energia intoxicante. Mentalize você da cabeça aos pés. Vai pedindo ao seu preto velho, ao seu índio, ao seu caboclo, ao seu baiano, não me importa quem é, um agente da noite. Peça que trabalhe, que vai limpando toda a sua aura espiritual. Limpe seu perispírito. Limpe seu duplo etéreo. Peça para limpar a sua alma. Peço que limpe a minha alma. Dentro de você, entra dentro de você. Limpe a sua alma. Limpe o perispírito, o duplo etéreo, seu corpo físico. Peça que queime toda a doença, toda a enfermidade, toda a dor do seu corpo, toda a infecção, todos os vírus, todas as bactérias. Vai lançando neste momento na bacia das almas, traga a energia do fogo e queima. Faça com que esse lixo astral, lixo mental, sujeiras fluídicas, intoxicantes, malfazejas, queime tudo isso. Queime a 1000 graus, 10.000 graus Celsius, 50.000 graus Celsius, 100.000 graus Celsius. Queime até as monopartículas de emissões, de dardos, de raios. Trabalhe nos átomos, subátomos, toda e qualquer energia doentia, enfermediça, dolorosa, infeliz. Limpe totalmente você. Peça neste momento pelos seus filhinhos. Coloca seus filhos e peça à sua equipe de trabalho que limpe seus filhos da cabeça aos pés. E vai retirando essa toxina, toda a inveja, todo o ciúme, toda a maldade, todos os trabalhos feitos. Vai queimando, desagregando, tirando essa densidade fluídica da sua família, dos seus filhos. Vai tirando da aura espiritual. Hoje a sua vidência, a sua percepção. Tire as manchas escuras, os dardos, as machucaduras, as violências, a agressividade dos nossos inimigos e adversários.
que machucaram a nós, que machucaram nossos filhos, que impediram a nossa mediunidade, que impediram a mediunidade dos nossos filhos, que impediram a proteção e o amparo do grande Mestre Jesus. Vai pedindo às equipes familiares, aquela que mais te envolve, de qualquer linha, católica, evangélica, mística, recolhe seu povo. Recolhe seu povo para as colônias espirituais. E neste momento, limpe a minha casa, limpe meu domínio espiritual, todas as minhas equipes de trabalho em posição de socorro. Traga as águas medicinais. Traga as águas de arrependimento, de mudança, de fé e de esperança. Peça a transmutação das almas, a transmutação dos espíritos, vivos e mortos, que estejam no nosso lar, que vai transmudando, modificando, elaborando. Tudo que for negro, escuro, exploda. Basta uma ordem sua para explodir. Toda a maldade, todo o erro, toda a impostura. Exploda. Queima. Usa as forças eletromagnéticas explosivas. Puxe na forma de atração todo aquilo que está errado e queime. Todo o seu desejo e a sua vontade será feito. Pedi e obtereis. Batei, abre-vos-á. E neste momento, Senhor, eu peço para toda a equipe espiritual de Poseidon, capitão dos 7 mares, que passe por todos nós e recolha todos os espíritos para as colônias, hospitais, prontos socorros e educandários. Peço à equipe espiritual da Mãe Menininha do Grandoá que recolha todos os médiuns do candomblé, todos os trabalhadores que invadiram ao meu lar, a minha casa, o meu trabalho, a minha ocupação, para que neste momento sejam amparados com as equipes espirituais de Mãe Menininha para as colônias de tratamento, para que ao retornar na Terra cumpram as suas missões, venham com conhecimento para a realização de êxito do seu trabalho. Rogo carinhosamente, Senhor, a toda a equipe espiritual de Pai João de Aruanda, como tantos os outros, para que neste momento recolha todos os espíritos na minha casa, Senhor, que vão sendo levados para as colônias espirituais, retirando toda essa opressão do meu lar, da minha casa, dos meus filhos, libertando o meu lar e a minha família. Peço carinhosamente, Senhor, a linha católica, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Sagrado Coração de Maria,
para que neste momento recolha todos os espíritos católicos familiares que adentra essa equipe católica e vai socorrendo de dentro do meu lar todos os espíritos, para que sejam auxiliados nas colônias espirituais. Peço neste momento por todos os evangélicos, crentes, luteranos, todas as igrejas, Senhor, que aqueles que adentraram ao meu lar, peço a intervenção desta equipe de trabalho, que vai socorrendo todos os evangélicos, toda essa linha, Senhor, evangélica, para as colônias espirituais, para que estudem, aprendam tudo o que nós estamos vinculados desde a infância, para as colônias espirituais. Socorra neste momento os místicos, os esotéricos, todos aqueles que possam adentrar a nossa casa ou invadiram o nosso espaço físico, que neste momento essas linhas de trabalho vão socorrendo todos eles, retirando da minha casa, retirando da companhia dos meus filhos e netos, todos esses espíritos que agem, Senhor, como adversários religiosos, que sejam levados para as colônias espirituais, para estudarem, aprenderem, se evangelizarem. Então, nós, médiuns, retiramos os espíritos vinculados a crenças e religiões que adentram ao nosso lar pela família, que sejam auxiliados e amparados. Peça neste momento à equipe kardeciana, evoque toda a equipe de Kardec, Bezerra, Eurípides, Francisco de Assis, Joana d'Arc, Santo Agostinho, Vianney Lacordaire, Francisco de Assis. Pedimos neste momento para recolher todos os espíritas. Rogo para recolher os espíritas caídos, falidos, combalidos, perdidos, que adentraram a minha casa, para socorrer os meus médiuns familiares que se perderam, os curadores, toda essa equipe familiar, Senhor, que trazemos de reencarnações e reencarnações. Recolha todos eles, Senhor. Mentalize para recolher da sua casa toda e qualquer religião. Recolha os espíritas. Recolhe os médiuns caídos e falidos das nossas famílias para as colônias espirituais, parques de evangelizações, prontos socorros e educandários. Pedimos, Senhor, que neste momento os espíritos que não puderem ser socorridos, que fiquem sobre o atendimento da nossa equipe de trabalho, que fique nas nossas bacias, para a retificação de todos os fluidos, de todas as doenças, de toda a enfermidade, de todos os vírus, de todas as bactérias. Pedimos neste momento permissão para encerrar o nosso trabalho socorrista,
Vá ao sol. Vá até Deus. Peça permissão para trazer a vitalidade, a energia ectoplasmática. Toda a energia ectoplasmática. Traga no teu lar. Faça um trabalho de cura no teu lar. Coloque a abundância. Coloque a prosperidade. Coloque a luz. Coloque a esperança. Coloque o respeito. Coloque a honra. Coloque a dignidade. Coloque o trabalho. A gentileza, a meiguice. Encha teu lar de fluidos curadores e benevolentes. Deixe cair sobre seus filhos a energia do anjo guardião. Evocai o anjo guardião dos vossos filhos e pedi que venham velar por eles, encaminhá-los nos caminhos corretos da vida, no processo reencarnatório. Faça uma cúpula de proteção no teu lar. Põe a sua equipe de guarda, de retaguarda, equipe de defesa. Proteção máxima na tua casa. Peça proteção na rua, nas estradas, onde você estiver. Que a sua equipe de trabalho te mantenha de guarda de dia e de noite.